Antes de ler o Salmo do dia, e se você quiser já abra no Salmo 65, do verso 1 ao 4. Salmos 65, do 1 ao 4. Mas antes da leitura, e porque eu sei do que quero tratar com você, deixa eu fazer uma ponderação antes. Na nova aliança, inaugurada por Jesus no Novo Testamento, não existem lugares sagrados. Você pode depois, por exemplo, fazer uma conferência nos evangelhos, principalmente João 4, Jesus falando com a mulher lá no poço de Jacó, disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele diz que não importa se você ora, ou adora, ou clama, ou busca no monte ou no templo, porque não tem lugar sagrado mais. Lá na antiga aliança você podia ou deveria ir a Siló, depois em Jerusalém. Os samaritanos também tinham lá o monte das bem-aventuranças, mas na nova aliança não é assim que acontece. Isso não significa que no Evangelho nós não tenhamos lugares especiais. Por exemplo, Jesus fala do aposento da oração. Eu sempre que prego sobre o tema da oração, uma das coisas que eu falo é que todos nós temos que ter o nosso lugar de oração. Seja em casa, eu, por exemplo, trabalho na igreja, tenho minha atividade pastoral, tenho o meu lugar, onde eu dobro os meus joelhos, onde eu converso com Deus. Tenho na minha casa também o lugar onde eu posso fechar a porta ou trancá-la, como Jesus instrui, e falar com o meu Pai em secreto. E claro, tem uma igreja, um lugar onde eu me reúno com os meus irmãos. Eu sou pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus, eu sou ovelha aqui também. E eu tenho o meu lugar. Tenho aqui a sede, ou tenho um lugar onde, quando o missionário reúne os pastores para orações, para instruções bíblicas. Então, nós não devemos divinizar lugares, nós não devemos fazer de lugares sagrados, mas nós não podemos ignorar que há lugares que nós devemos ter para buscar a Deus. Senão a coisa fica assim a ermo, não é verdade? Dito isso, para você entender o Salmo 65, o Davi, que escreveu esse cântico, diz assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Eu quero enfatizar exatamente essa primeira parte. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. No original, no texto original, você tem a ideia de que eles estão ali em Sião e em silêncio, antes de cantar, de cultuar, de dizer alguma palavra, eles esperam para receber aquela inspiração. Daqui, como exemplo do louvor, mas em tudo nas nossas vidas. Nós temos que ter um lugar para esperar em Deus. E eu quero falar hoje um pouquinho do templo, como nós vamos ver lá no versículo 4, e do seu lugar de oração. Você tem um lugar para estar a sós com Deus? Você veja que para todo relacionamento humano, para todo encontro humano, existe um lugar. A nossa casa, por exemplo, nós temos a sala de estar ou a sala de jantar. Aquele é um lugar para o encontro humano, seja para a sua família, geralmente a sala de estar, tem um sofá, ali a televisão, onde você assiste o Paraná na Graça, tem uma poltrona, e é ali que você recebe as pessoas mais íntimas. É possível que tenha, ou na cozinha, ou na sala de jantar, uma mesa com cadeiras para as refeições. É ali que você recebe a sogra, não é? É ali que você recebe os seus amigos, é ali que você recebe seus pais. É o lugar, um lugar propício. Há os quartos, tem o quarto do casal, aquele lugar é sagrado. É a cama do casal, é o leito do casal.
que conforme diz Hebreus 13:4, deve ser venerado e não deve ter nenhum tipo de mancha, de mácula e de pecado. Você tem o seu local de trabalho, você tem um lugar onde você vai para estudar, tudo tem um lugar. E Sião representa esse lugar onde nós esperamos em Deus, onde nós ficamos a sós. Jesus disse que é um aposento, um quarto, onde nós vamos ali todos os dias, dobramos os nossos joelhos, temos ali numa gaveta a Bíblia, bons livros, eventualmente para quem gosta um livro, um caderno, canetas. Eu particularmente fiz isso muito, depois com a tecnologia, eu prefiro hoje, eu tenho no meu celular um bloco de notas, eu anoto tudo. Palavras, promessas, ensinamentos, direções, pensamentos, inspirações que Deus me dá, eu anoto tudo ali. Depois eu jogo lá no meu computador, coloco no e-mail, que aquilo fica guardado. É o lugar onde eu espero. É o lugar onde eu estou aguardando a inspiração de Deus, o louvor, a direção, a palavra, a sabedoria. Por quê? Olha o verso 2, para você ver que esse lugar tem a ver com comunhão com Deus. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Veja, é um lugar. Não vão todos no mesmo lugar, mas as pessoas que querem orar, que querem conversar com Deus, que querem esperar em Deus, que querem pagar os votos que já fizeram a Deus, elas vão para esse lugar. Você tem esse lugar? Hoje, esse é o primeiro pensamento que eu quero transmitir a você. E para você pensar, refletir, ponderar. Você tem um lugar que você tem sua comunhão com Deus? Você tem um lugar que você ora, que você dobra os joelhos? Sozinho, particular mesmo, como Mateus 6, depois você lê lá Mateus 6, quando Jesus fala sobre oração, é ali que ele, a partir do versículo 10, se eu não me engano, que ele fala da oração do Pai Nosso, e que ele diz que nós temos que falar em secreto com o nosso Pai, das confissões dos nossos pecados, aos nossos projetos, aos nossos sonhos, ao nosso anelo pela presença de Deus, a nossa comunhão, a anseios que temos no coração, a pedidos que só nós sabemos que devemos fazer a Deus, ao socorro divino. A ti virá toda a carne. Você não vem também? Se todos vêm, se todos são chamados a virem a este lugar, você vai desprezar esse lugar? Esse lugar que, como Jesus menciona, é um lugar secreto, em que você fala coisas secretas e que o Pai vê o que está em oculto, te recompensa. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Veja que tem a ver com essa questão da confissão dos pecados, porque são das coisas particulares que a gente trata com Deus. Se nós sofremos uma tentação, por exemplo, e todos sofrem tentações, e todos sofrem todas as tentações, porque está escrito que inclusive Jesus sofreu todas as tentações, e quando a Bíblia diz todas, são todas. Não adianta a gente tentar romantizar a tentação, todos, preste atenção nessa palavra, todos sofrem todas as tentações. Tentações de carne, tentações de alma, tentações de espírito, todos sofrem. E alguns cedem a elas e caem. Mas nós podemos chegar diante de Deus, se há pecados que estão prevalecendo, significa dizer o quê? Que eu estou perdendo para essa tentação. Eu não consigo resisti-la, eu não consigo ser mais forte do que ela. Eu vou a Deus nesse lugar bendito para vencer isso. Eu preciso, a exemplo de Jacó, lutar com Deus
até que Ele me ajude a vencer. Porque as tentações e os pecados e as iniquidades, a palavra que ele usa são transgressões, estão prevalecendo contra mim. Eu não posso perder, eu não posso sucumbir, eu não posso deixar de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aí ele chega no versículo 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Veja que Deus nos chama para um lugar de comunhão com Ele. E feliz é você que é despertado no coração. Eu me lembro, o primeiro lugar de oração que eu tive na minha casa, eu ainda era rapaz, jovem, solteiro, virando ali de 17 para 18 anos, foi bem na transição, 17 para 18 anos. E eu me lembro que eu ia na cozinha da minha casa, tinha um rádio, um som, como se diz. Eu lembro que eu levava assim um colchonete, uma coberta, que eu me converti no começo do inverno, de outono para o inverno. E de madrugada, para não incomodar minha mãe e os meus irmãos, eu morava com eles, eu ia na cozinha, ligava o rádio assim bem baixinho nas madrugadas, pegava a minha Bíblia e orava a Deus. Passei lá outro dia, na rua Sebastião Favaro, número 19, no bairro Barreirinha. Passei bem na frente essa semana e me lembrei. Hoje a casa onde nós morávamos não existe mais, o proprietário vendeu aqueles terrenos e derrubou e fez sobrados ali. Mas ali era o meu lugar. Durante alguns meses, ali era o lugar onde eu sentia que Deus me chamava. Bem-aventurado aquele a que tu escolhes e fazes chegar a ti. No chão era um piso de assoalho, e ali eu colocava o colchonete, me cobria por causa do frio, com a minha Bíblia, hora de joelhos, hora sentado, baixinho para não acordar mãe e irmãos, ali eu falava com Deus. Eu vivo bênçãos hoje que eu pedi naquelas madrugadas frias, naquele chão de assoalho, na rua Sebastião Favaro, número 19, no bairro Barreirinha. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Viu? Até o templo ele comenta, como um lugar onde nós vamos para sermos satisfeitos da bondade da casa de Deus. Tenha o teu lugar, tenha o teu lugar na sua casa, no lugar onde você habita, e tenha um lugar onde você se reúne com o povo de Deus. Não seja um desigrejado, não seja um sem igreja. Se você é um sem igreja, você não está obedecendo ao Evangelho, porque há bondades, há bênçãos no santo templo do Senhor também. E ainda que você tenha tido decepções com igreja, com pastores, com pessoas que frequentaram aquele lugar, nunca se esqueça, são palavras bíblicas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão na igreja são salvos. Agora, isso não atrapalha a obra de Deus. Você pode estar num lugar onde há, como numa das cartas do apóstolo João lá em Apocalipse, numa sinagoga do diabo. Tem gente ali do diabo, tem gente ali dentro da igreja de Deus que faz parte da igreja do diabo. Isso é tremendo, de você pensar dentro da igreja de Deus, que aquela era uma igreja de Deus, existia uma sinagoga do diabo. Mas isso não impedia as bênçãos de Deus de chegarem naquele lugar. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam buscando a Deus. Então tem um lugar na sua casa para orações, para lutar com Deus, para ler a Bíblia, para meditar nas Escrituras. E tem um lugar também, um templo, um pastor, um lugar onde você vai, no mínimo aos domingos, buscar e aprender mais de Deus. Amém?